há uma história a ser contada aqui para vocês. A Ucrânia ganhou a Batalha de Kiev. O que começou assim, pedi para o Edu colocar algumas imagens que contam sozinhas. Ainda não, Edu, esse já é o mapa. Eu queria as imagens iniciais. As imagens as imagens desse mega comboio russo, 60 quilômetros de extensão. Isto começou assim no dia 24 de fevereiro. Terminou assim, Edu, as imagens mais atuais. Assim terminou. Aquele comboio de 60 quilômetros de comprimento, parte dele são esses destroços que vocês estão vendo aí, inspecionados por soldados ucranianos. Essa história que vale a pena ser contada. Vamos agora aos mapas. Essa história dá para a gente contar ilustrando. 2 de março de 2022. Os russos avançam por dois grandes eixos. Um eixo oriental, a leste, a banca leste do rio de Dnieper, que é um obstáculo geográfico muito importante no país, e avançam pela parte ocidental. Vamos prosseguir para o próximo mapa. Vejam os dias. 2 semanas, 10 dias depois, olha, este é o ponto máximo do avanço russo. O máximo que eles conseguiram no que era o principal objetivo militar da Rússia na guerra da Ucrânia, que era envelopar Kiev, levar à decapitação do regime e à ocupação de todo o país, se possível. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Praticamente a inversão desse resultado se dá em menos tempo ainda. 25 de março, os primeiros contra-ataques eficazes dos ucranianos, particularmente na parte ocidental, porque se tratava de impedir que os russos criassem posições de artilharia a menos de 50 quilômetros do centro de Kiev. Isso que eles conseguiram ali foi um momento dramático. Talvez a grande virada, como a gente fala, dos combates ocorreram por volta dessa data. Prosseguindo, as mesmas atuações dos ucranianos se deram também no setor oriental. Por que eles conseguiram isso? E nós vamos ver agora, na partir da última imagem, quanto que eles conseguiram em pouquíssimo prazo. Lembra no primeiro mapa? 2 de março. Esta situação, 2 de abril. Um mês depois, os ataques ucranianos levam a uma retirada russa. A retirada russa foi caótica, na melhor das definições militares. A ideia de que eles conseguissem retirar-se desse território rumo a Belarus, que fica ali ao norte, ou a própria fronteira com a Rússia, aqui um pouquinho a nordeste da situação de Kiev, não se cumpriu. Os russos retiraram-se em confusão. Vários bolsos de soldados russos estão sendo, como se diz na linguagem militar, cleaned up, estão sendo limpados agora pelos ucranianos, particularmente nesta região aqui e nesta região um pouco mais acima. O resultado de uma retirada desse tipo, vocês conferem nas imagens que causaram imensa repugnância no mundo inteiro, sobretudo a profissionais militares. Vamos às imagens do que aconteceu em Bucha, por exemplo? O que vocês conferem é o resultado de uma tropa indisciplinada, sem moral, sem equipamento, com problemas de suprimento de munição e comida, perdendo partes, pés, mãos por conta do frio, sem comando, com uma hierarquia absolutamente caótica de decisão no campo de batalha e com ucranianos motivados e possuindo armas muito eficazes que poucas pessoas conseguem carregar, ou seja, é fácil entrar em combate com essas armas, é o que explica o resultado. Nós estamos falando de Bucha. O que os russos estão fazendo aqui é o que eles fizeram em 2 outros exemplos recentes que gostaríamos de mostrar a vocês também. Nós estamos aqui ainda na Ucrânia. De novo, nós estamos exibindo para vocês imagens típicas dessa guerra, que são pequenos grupos bem organizados de soldados ucranianos atacando batalhões blindados mal protegidos por causa dos russos. O que eles fizeram, os russos, em situações semelhantes? Grozny, por exemplo, nós exibimos para vocês agora, foi uma guerra na Chechênia brutal, os russos simplesmente arrasaram a terra. Nós temos um outro exemplo para vocês, que é Alepo, na Síria. Outra intervenção militar russa importante, termina do mesmo jeito. Toda vez que eles enfrentam uma resistência organizada razoavelmente forte, eles partem para a terra arrasada. Na Ucrânia, isso levou a, evidentemente, nós estamos vendo agora, esses são caminhões russos, com a bandeira russa. Novamente, nós estamos vendo imagens de outras intervenções militares russas. Isso já